Agora, nesse dia de hoje, no projeto 3 e 7, em sintonia com a Lari, a gente vai trazer algumas questões sobre casal, porque relacionamento de casal tem a ver com vida. Relacionamento de casal tem a ver com continuidade, relacionamento de casal tem a ver com abertura, relacionamento de casal tem a ver com evolução. É um palco iluminado para a gente evoluir grandemente, é uma grande oportunidade sempre enorme de nós trazermos para a vida mais coisas, né? Porque quando a gente entra num relacionamento, a gente abre um pouquinho de espaço e tudo aquilo que a gente cede entra algo do outro, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando a gente se relaciona com alguém, a gente não fica menor, a gente fica maior, porque é o que é nosso e o que é do outro. E dentro dessa unidade existe muito poder. Esse poder que, se aproveitado, ele faz com que essa dupla, que vira, na verdade, uma unidade, viva todo o seu potencial existencial, né? Dentro de uma relação de casal, a gente tem essa possibilidade. E é muito lindo. Então, antes de falar do casal, eu vou falar um pouco das leis sistêmicas, porque nem todo mundo compreende o que é isso, né? E eu estou sempre falando disso aqui e vou continuar falando sempre, porque as leis sistêmicas são leis que atuam sobre nós, como leis de trânsito, e que, independente da nossa vontade ou não, independente da gente conhecê-las ou não, elas vão estar sempre fazendo intervenções a partir de uma grande consciência que existe e acontecendo coisas conosco, assim. Então, uma das leis é a ordem, e a ordem ela estabelece uma hierarquia dentro de um sistema familiar. Então, a ordem, ela prioritariamente vê quem que veio primeiro, quem que veio depois e como se estabelece a relação entre essas pessoas, né? Hoje nós vamos falar de relacionamento de casal. Então, dentro de um relacionamento de casal não existe hierarquia. Dentro de um relacionamento de casal existe equilíbrio, e equilíbrio se dá entre iguais, né? O peso precisa ser igual, a participação precisa ser igual, a troca precisa ser igual, e a gente vai falar um pouquinho mais disso aí pra frente. Então, em alguns casos, na verdade, um caso que eu acho que nem vem ao caso eu trazer aqui, mas existe uma questão de ordem, mas em relação a quando o homem ou a mulher saem de casa por alguma razão, mas é uma coisa bem mais específica e bem menos comum também. Então, a gente pode considerar que ordem não é uma lei que está presente num relacionamento de casal, né? Que atua no relacionamento de casal, que a gente não precisa se preocupar, mas o equilíbrio sim. Então, o equilíbrio é outra lei sistêmica. O equilíbrio, ele se dá dentro dessas relações que a gente não tem hierarquia, que, por exemplo, professor e aluno, pai, mãe e filho, mestre, discípulo, que daí a gente não tem equilíbrio. Sempre vai ter alguém que vai dar muito mais do que receber. Mas na relação de casal, a gente tem que haver o equilíbrio. Porque cada um das esferas envolvidas, cada um dos dois pontos envolvidos tem que saber que cada lado tem algo para oferecer que o outro não tem. E isso só acontece nas relações de equilíbrio, né? Quando a gente reconhece o peso do outro como igual ao nosso. E aí, eu, entre amigos, por exemplo, numa relação de casal, nos colegas de trabalho que ocupam a mesma posição, mas que não tem uma diferença grande, por exemplo, de entrada na instituição, né? E aí entram as especificidades, assim, em relação a cada caso ser um caso, né? A gente vê muito na constelação familiar, que é fenomenológica, e quando a gente coloca no campo a gente vê que há algumas variações, mas aqui a gente vai abordar de uma maneira mais ampla, até porque o nosso foco não é esmiuçar agora essas leis. E aí nós temos o pertencimento. O pertencimento é uma lei muito importante e que ela influencia demais as relações de casal, porque cada pessoa que forma um casal, ela vem de uma família de origem, ela vem de um núcleo familiar que vai ser deixado um pouquinho de lado quando essa união começa, mas ela vem de lá com toda essa bagagem acumulada, né? Não só por ela durante a vida, não só por essa pessoa que começa a se envolver com alguém, mas ela vem também de toda uma carga ancestral, de toda uma dinâmica que houve dentro
desse sistema durante anos e anos. E isso cada serzinho que resolve se relacionar com alguém traz na sua compreensão existencial, né? Na sua compreensão, na sua totalidade. Então, o pertencimento, ele atua muito sobre nós, principalmente se nós somos inconscientes. Se a gente não percebe, quando a gente vai viver uma união, o que a gente pode trazer de bom do nosso sistema de origem e o que a gente deve deixar, a gente sofre muito com pertencimento. E a gente acaba não conseguindo viver essa relação de uma maneira harmoniosa, tranquila, uma relação de sucesso, uma relação que a gente pode unir o que é dos dois com muito mais consciência, porque a gente está sendo influenciado todo o tempo pelas orientações, pelos hábitos, pelos olhares do nosso sistema, né? De onde a gente saiu. Então, o pertencimento é algo que a gente precisa cuidar bastante também quando se trata de uma relação de casal. Então, tá. A gente pode começar pelo fato de que a nossa primeira paixão na vida é a nossa mãe, né? E mesmo que nós não tenhamos a conhecido, nós nascemos, nós viemos desse útero, nós viemos desse lugar onde era muito confortável. Então nós temos uma relação muito intensa, de um amor muito profundo. E a gente vive esse amor por algum tempo ainda depois que a gente nasce, aquela coisa latente de alguém que atende às nossas necessidades, de alguém que tá ali, que parece estar ali só para poder fazer a gente feliz, né? Se a gente precisa comer, a gente consegue comer, se a gente precisa beber, a gente consegue beber, a maioria das vezes através dessa mãe, né? A gente está dizendo da grande maioria das vezes. E aí, em algum dado momento da vida, a gente percebe que a nossa fonte de prazer, de atenção, de solução não passa a não ser mais a nossa mãe. Existe um desprendimento, existe um descolamento, né? Dessa fonte que nos nutre. E a gente começa a crescer, e vem a nossa infância, vem a adolescência, e a gente começa a buscar um amor. E esse amor, na verdade, inconscientemente, é um amor que busca mais ou menos aquela atenção, tudo aquilo que a nossa mãe nos oferecia, tudo aquilo que a gente buscava na nossa mãe, a gente acaba buscando no nosso amor. Então, a gente pode dizer que encontrar alguém, inicialmente, é a gente tentar substituir o que a gente esperava da nossa mãe. E nós nos apaixonamos, então, por essa pessoa que inicialmente parece atender tanto aquilo tudo que eu preciso, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente vai fazendo as coisas que o outro quer, a gente vai se submetendo às coisas que o outro quer, o outro vai fazendo as coisas que a gente quer. E aí aquela coisa banhada de paixão, daquele frisson, daquela coisa inicial, acaba nos dando a impressão de que a gente encontrou aquele amor lá antigo, daquela memória celular muito antiga, de algo que não acaba nunca. E aí, em um dado momento, vem o descortinar disso tudo e a gente percebe que não é bem assim. Que no nosso relacionamento, nossos desejos não vão ser bem atendidos, todos atendidos. Que a pessoa que está ali do nosso lado, assim como a nossa mãe, não tem condição de fazer com que a gente tenha tudo que a gente acha que precisa ou julga precisar, todas as nossas exigências, né, feitas por nós. E aí, nesse momento que a gente começa a perceber que aquela pessoa por quem a gente se apaixonou não é exatamente aquele amor, é um amor muito diferente e eu posso começar a olhar para isso com consciência ou não, e nesse momento pode haver uma ruptura dessa relação ou não. Então, vamos começar do encontro, né? Existe um encontro. Em algum momento a gente vai, conhece alguém e acontece esse encontro. E aí, esse encontro sempre é definido pela contrapartida da mulher. Então, assim, eu me lembro uma vez eu estava numa aula, meu professor disse assim, uma mulher sai de casa e diz que vai ficar com alguém, dificilmente, mas muito dificilmente, ela volta para casa sem beijar na boca. Mas um homem pode sair de casa e dizer, hoje eu vou pegar alguém e ele muito provavelmente, muitas vezes, vai voltar para casa sem ficar com ninguém. Porque a contrapartida inicial é sempre da mulher. A mulher, ela define o momento que vai ser concedida essa possibilidade de haver algo, de haver uma união, sabe? Isso também se aplica, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ainda hoje, no momento da reconciliação.
Então, a mulher tem esse poder, assim, que às vezes é um poder que é mal utilizado por ela, porque é utilizado como uma moeda de troca. Então, lá naquele primeiro encontro, a mulher, ela vai dar a possibilidade ou não dessas duas pessoas se encontrarem. E aí começou o relacionamento, né? A mulher deu a contrapartida, começa aquele envolvimento. E aí, quando a coisa começa a ficar séria, o que acontece? A gente precisa da primeira coisa, fazer o primeiro reconhecimento que gera a primeira possibilidade de que algo tenha sucesso, de que algo dê certo. E esse reconhecimento só acontece quando um chega à conclusão que o outro é necessário na vida dele. Então, o primeiro passo para duas pessoas se relacionarem num relacionamento de sucesso, num relacionamento de consciência, num relacionamento que pode gerar bons frutos, é um reconhecer que o outro e o outro reconhecer que um é necessário. É necessário. Se de saída alguém está dizendo, pode ser, mais ou menos, não, eu posso muito bem ficar sozinha, para mim tá tudo certo. Então, isso aí já é um sinal de que as coisas podem não funcionar. Porque sempre numa relação de casal, um dos dois lados tem algo que uma das pessoas não tem. E aí, se eu não sou capaz de reconhecer isso, eu não sou capaz de reconhecer também que eu tenho algo que essa pessoa não tem. Porque não tem como eu diminuir alguém sem fazer isso na mesma proporção que a mim mesma. Então, quando eu sei que o outro tem algo que eu não tenho, eu sei que do outro lado, ele também vai ver algo que ele não tem e a gente vai conseguir unir os nossos potenciais, as nossas qualidades, as nossas características que dentro dessa fusão, dentro dessa fusão pode funcionar como uma engrenagem e a gente conseguir chegar em algum lugar, né, mais melhor para os dois. Mas, a partir daí, a gente ganha uma herança. Quando você se une com alguém no relacionamento de casal, você recebe uma herança. Que herança que é essa, né? A herança das confusões sistêmicas do seu parceiro. Então, quando você se une com alguém, toda aquela confusão, né? Toda aquela dificuldade que o sistema dele tem de lidar com as coisas. Aí eu vou trazer um exemplo para cá. Por exemplo, uma mulher que está se relacionando com uma pessoa que trabalha demais, né? Eu já tive uma situação dessa de uma mulher que estava envolvida com um homem, envolvida já há muitos anos, já com relacionamento, e ele sempre trabalhou demais e ela sempre tinha a impressão de que um dia ele ia chegar num momento que ele tinha uma situação financeira, uma situação social boa, que ela julgava que ia ser suficiente para ele poder dar mais atenção para a família, ter um tempo mais de qualidade com a família. E esse dia nunca chegou. Ela era constantemente insatisfeita com a postura dele diante do núcleo familiar, do novo núcleo familiar dele, mas numa dinâmica de constelação a gente percebeu que haviam gerações e gerações para trás de workaholics, né? De homens que trabalhavam muito e que isso era o sentido, isso era o maior norte, isso era a direção que fazia com que as coisas tivessem sentido para ele. Então ele constituiu uma família, ele fez um caminho super bonito, ele era um homem dedicado, um homem presente no tempo que ele estava com eles, mas a prioridade dele era o trabalho. E mais, ele não estava disposto a abrir mão disso, porque às vezes quando a pessoa tem a oportunidade de visualizar isso, por exemplo, numa constelação ou numa dinâmica onde a gente percebe que a gente tem esse movimento e que esse movimento está gerando um estresse dentro do relacionamento, a gente pode fazer a opção de mudar ou de olhar com respeito, por exemplo, para essa ancestralidade que trabalhava demais e que naquele momento precisava que isso acontecesse, mas talvez hoje ele pudesse levar uma vida mais leve e ele não estava disposto a fazer isso. Porque quando a gente decide isso, a gente pode olhar para a nossa ancestralidade e falar assim, eu respeito profundamente o que aconteceu antes, mas eu sei que para mim pode ser mais leve. E muitas vezes a gente faz essa liberação no campo, né? E a pessoa consegue ser tocada por isso verdadeiramente, de que o peso maior já foi carregado, de que agora é possível fazer uma manutenção sem sacrifício. Mas às vezes a pessoa não quer, ela está tão absorvida por aquela energia daquele sistema, por aquele campo de informação inconsciente,
que ele não está interessado em renunciar a essa maneira de agir, né? Às vezes a pessoa tem até orgulho, porque até aquele momento funcionou. A mulher do pai dele reagia super bem com esse tipo de maneira, com essa forma de agir, a avó dele também, e por aí foi, entende? Então, assim, quando a gente se une com uma pessoa, nós temos que ter clareza que a gente está se unindo com um vasto número de pessoas que traz toda uma herança sistêmica, toda uma carga, né? Toda uma confusão que a gente fala dessa família que compõe esse ser. Então, cada um que está de um lado é composto por tudo isso, por todas as informações, por todas as crenças, por todas as escolhas, né? E isso a gente vê muito na possibilidade de estar com as pessoas quando a gente trabalha com uma filosofia sistêmica, né? Quando a gente trabalha com esse esmiuçar, com esse olhar mais amplo, assim, né? Então, quando eu decido me relacionar, e não só nesse momento, mas no momento também que eu me relaciono com alguém que chega a um ponto que eu já não compreendo mais ele, é preciso que eu amplie esse olhar para compreender com quem que eu estou me relacionando, de onde essa pessoa veio. Teve uma pergunta que eu fiz naquela enquete que falava sobre se a família do seu parceiro ou da sua parceira se tornam a sua família quando você resolve se relacionar com a pessoa. E muita gente respondeu que não, cada um com a sua família ou não. E no momento que eu formalizo, que eu oficializo, que eu crio um vínculo com a pessoa numa união, a família dele passa a ser a minha família. Não tem jeito. Porque a gente, tudo que acontece com seu marido, com a sua mulher, é seu agora. Então não tem como você falar assim, não me mete nesse assunto, eu não quero saber. Uma coisa é você não intervir, uma coisa é você respeitar o espaço da pessoa. Mas havendo consequências desse sistema nesse parceiro, haverão consequências sobre você também. E renunciar isso é um tipo de exclusão. Existe uma consciência que não admite exclusão. Então pode ser que algo que acontecia no sistema, por exemplo, do seu parceiro, da sua parceira, passe a acontecer no seu sistema porque você precisa lidar com isso. Porque muito comumente a gente se relaciona com alguém que tem no sistema dele muitas características que o meu sistema familiar rejeita. Então é possível que eu me relacione com alguém, por exemplo, que tenha na família um caso de, por exemplo, algo errado, assim, não quero citar nada, mas que faça alguma coisa que eu sempre julguei muito, que minha família toda julgou muito. Então eu me relaciono com alguém que tem isso, que composto no seu sistema, para que eu possa lidar com isso com bons olhos. Porque toda vez, a todo momento na nossa vida, a gente está tendo a oportunidade de incluir alguma coisa. E incluir alguma coisa quer dizer olhar com bons olhos. Não quer dizer que você vai compactuar com aquilo, não quer dizer que você vai participar de algo errado que está sendo feito. Mas que dentro do seu coração você saiba que existe um sentido para tudo. E que não cabe a nós excluir isso de algum lugar. Porque, na verdade, é bem o contrário. A gente está tendo oportunidade de incluir. A gente está tendo oportunidade de olhar com bons olhos, porque senão isso fica se repetindo como fractais, como um desenho geométrico que vai se redesenhando e daqui a pouco é um filho, é um neto que está passando pela mesma coisa para que a gente possa olhar para as coisas com bons olhos. E aí, essas consequências sistêmicas também a gente vai conversar muito pela frente, porque eu vou fazer uma live sobre isso também. Teve uma constelação uma vez que a gente tinha uma pessoa, um marido, uma mulher veio me fazer uma queixa sobre traição, né? E aí, aqui eu quero falar sobre isso, por quê? Porque relacionado a essas consequências sistêmicas, tem muito no sistema do outro, muito na atitude do outro, que a gente nunca vai saber a razão, a gente não vai saber o que acontece, mas a gente vai ter a oportunidade de olhar para nós, o que a gente precisa fazer nesse momento, o que nos cabe, mesmo que a gente não saiba o motivo, né? Mas naquela constelação, que ela me trouxe a notícia de que o marido dela, haviam muitas traições em relação ao marido dela, e a gente foi fazendo a composição fenomenológica pouco a pouco, e a gente percebeu que ela tinha uma vida muito difícil e que ela tinha uma família, uma densidade muito grande na sua família, inclusive com situações de esquizofrenia, com situações de fuga da realidade.
E o que que acontece? Aquele marido, ele dava trabalho para ela, para que ela se mantivesse aterrada ao chão, para que ela se mantivesse conectada com a vida, porque era tão pesado aquele destino, era tão pesado aquela força daquele sistema, que é possível que ela renunciasse à vida. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente pode saber que as coisas acontecem por alguma razão, as coisas acontecem relacionadas a algum sentido que pode estar oculto, mas que existe uma dinâmica muito, muito importante que conduz a nossa vida. E aí, se unir com alguém significa entender que o sistema dele faz parte da nossa vida, mas também entender que tem coisas que precisarão ser renunciadas, né? E aí por cada um que compõe essa união agora de 2. Então, eu venho de uma família, por exemplo, que é grande, que gosta de casa cheia, que gosta da mesa cheia de comida e de gente falando o tempo todo. E aí eu vou e começo a viver com uma pessoa que é mais retraída, que é mais sistemático, e aí eu tô falando da minha vida, viu, gente? A minha história foi bem assim. E aí me relacionei com uma pessoa que não gostava de festa, não gostava de fazer nada, não gostava de vida social, não gostava de coisas que são barulhentas, né? E eu, no meu lugar, eu preciso compreender até onde eu posso ir com essa pessoa. E aí, do lado de lá, ela também precisa compreender até onde ela pode vir comigo. Porque quando se unem 2 pessoas, a proposta é que a gente crie um novo jogo de encaixe que é só nosso. Um novo jogo de encaixe que a gente vai fazer a partir da nossa compreensão do que é possível e o que não é possível para o outro. E aí cada um vira para o seu sistema e fala, com a sua licença, né? Dos seus ancestrais, dos seus pais principalmente, porque a gente traz muita coisa dos nossos pais. Não sei se você já percebeu isso, mas a gente traz as manias dos nossos pais. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente pensa alguma coisa, vem aquela vozinha da nossa mãe dizendo uma coisa, do nosso pai dizendo outra, né? Eu me lembro quando eu estava querendo ter um outro filho e aí eu ouvia meu pai falando assim, você vai povoar o mundo? Então, assim, são coisas super importantes que ficam aqui, ó, entoando na nossa cabeça e que a gente precisa se despedir. Porque agora a gente está compondo um novo núcleo. O novo núcleo passa a ser a nossa prioridade. E se não passa a ser a nossa prioridade, tem alguma coisa que está errada. Porque eu não posso submeter o outro a tudo aquilo que meu sistema traz. É muito cruel, é muito perverso. E o outro também não pode me submeter. Essa união não dá certo. Eu até coloquei no encarte lá da nossa divulgação da live de casais um coração feito de Lego, assim, e são de várias cores, porque na verdade a gente vai precisar criar um novo jogo, porque é uma nova união. E tudo que deu errado até agora nos casamentos anteriores, nas uniões de casal anteriores, elas podem ser diferentes agora e a nossa ancestralidade está esperando isso de nós. Ninguém quer que a gente separe de novo, ou que a gente dê errado de novo, ou que a gente não funcione de novo. Essa repetição ela já está mais do que saturada. A gente tem ferramenta suficiente para ser a melhor versão da nossa ancestralidade. A gente está na ponta fazendo isso. Para aqueles que nascem depois da gente possam melhorar ainda aquilo que a gente transformou. Então, de certa forma, é uma desobediência. É uma desobediência com o nosso sistema, mas é uma desobediência que a gente chama de desobediência boa, sabe? E aí, falando em desobedecer, eu quero falar para vocês um pouco da situação da sogra, né? Que é algo tão falado nas nossas relações. A gente tem muito conflito com sogra, né? Com sogro é menos, viu, gente? Olha, isso a gente observa muito menos, inclusive entre homens, assim, a gente observa menos conflitos, mas com sogra a gente observa muito, né? Isso é antigo, tem piada, tem meme, tem tudo. Mas aqui eu quero trazer uma coisa muito importante e muito significativa dentro de um relacionamento de casal. E aí eu gostaria que vocês pudessem refletir a respeito de como deve ser difícil para uma mãe entregar, né, entre aspas, o seu tesouro para alguém. Imagina que a gente gera, pare,
cria, educa, a criança cresce, vira um adulto, é a nossa preciosidade e de repente a gente tem que dar de bandeja. E esse é o ciclo natural, né? Pode ter alguém dizendo assim, isso não é nada mais do que natural. Sim, é natural. Só que o mínimo que a gente vai querer é que seja alguém que, né, que possa fazer o nosso filho feliz, que possa fazer a nossa filha feliz. Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso e saber disso, a gente pode olhar com mais carinho para essa pessoa que gerou o nosso amor, essa pessoa que deu vida para o nosso amor, que canalizou essa energia divina, essa essência divina, que na verdade formou esse ser que hoje compõe a minha existência e que junto comigo pode viver coisas muito maravilhosas. Então olhar com mais amorosidade para aquela pessoa que teve que abrir daquilo que gostava mais, numa ordem natural, mas não deixa de ser abrir mão, né? A morte também é natural, a morte também faz parte da vida, mas chega no momento da despedida, ninguém quer se despedir. Então eu consigo muito melhorar a minha vida enquanto parceira de alguém, quando eu consigo olhar com mais amorosidade para minha sogra, para o meu sogro, com mais respeito, e saber que existe um lugar para essa pessoa, porque entrar numa relação também querendo se isolar da sogra, se isolar do sogro, é algo que vai fazer muito mal para o casal, porque é a mesma coisa que dizer para o seu parceiro ou para a sua parceira assim, essa parte de você eu não quero, essa parte de você não me faz bem. E aí, como que uma pessoa que é composta dentro de 50%, de 100% dessa mãe, ou dentro dos outros 50% de 100% desse pai, vai ficar? Porque aqui na mente pode ser que haja uma compreensão, mas, gente, a alma não entende isso. Porque nós somos os nossos pais. Então, não tem como eu me soltar, eu me afrouxar numa relação onde meu parceiro não aceita os meus pais. E aqui eu não estou falando da personalidade, porque é muito difícil às vezes lidar com algumas personalidades. Mas quando a gente olha para o nosso sogro, para a nossa sogra, a gente tem que observar essa pessoa que deu vida para o nosso parceiro. E aí as coisas vão ficando mais fáceis, a gente vai separando, sabe? Assim como eu posso olhar a minha mãe como mãe e deixar a parte da personalidade da mulher, da neta, da filha, da irmã fora. A gente pode também fazer isso com a nossa sogra e com o nosso sogro. Olhar com mais amor, com mais humanidade, porque nós também somos humanos e estamos aqui do outro lado cometendo nossas gafes, as nossas dificuldades, vivendo com as nossas limitações. Eu vejo pessoas patinando muito na relação por causa da tentativa de excluir sogro e sogra, sabe? E isso é uma tentativa falida. E aí, dentro dessa união, então, quem sou eu? O que me cabe nessa união, né? Eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não sou alguém que tem que achar que meu marido ou minha mulher, minha namorada, meu namorado, meu parceiro, minha parceira não conseguem lidar com a própria vida. Porque quando a gente quer tirar o nosso parceiro, a nossa parceira das próprias experiências de vida, a gente está dizendo para essa pessoa que ele não tem força para viver as suas próprias experiências, ele não tem força para viver as suas histórias. Seja no meio familiar, seja, por exemplo, quando outro dia uma amigona minha falou assim, eu tô muito chateada porque a minha sogra maltrata muito meu namorado, né? E eu perguntei para ela, o que você tá fazendo lá? Quem que te chamou lá? Porque ninguém chamou ela lá. Existe uma dinâmica ali que ninguém sabe o que acontece. Ela não sabe o que é ser filho daquela mulher e nem sabe o que é ter ela como mãe. Então tem coisas que a gente não tem que se meter, tem coisas que a gente tem que entregar na mão com quem a gente se relaciona. Então se eu tenho um amor da minha vida que tem dificuldades para crescer, que tem dificuldades para se relacionar com as pessoas da própria família, que tem dificuldades para se relacionar com pessoas do próprio trabalho, daí eu não tenho direito nem de tirar as experiências do meu filho, quiçá da pessoa com quem eu me relaciono, seja ela quem for, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o outro e entregar para o outro a força dele. E quando eu estou dentro de um relacionamento de casal que eu acredito que o outro não consegue lidar com as coisas dele, eu estou agindo como mãe. E nem como pai, tá? Porque o pai normalmente é aquele que desamarra o lacinho, é aquele que dá o pontapé nas costas e fala assim, anda, vai que eu confio em você.
Mas a mãe não, a mãe protege, a mãe levanta, a mãe tira a terra do joelho, a mãe, né, troca de roupa, a mãe faz tudo. Então a gente não pode agir dessa maneira no nosso relacionamento. E isso eu falo, tô falando em relação a mulheres, porque os homens normalmente deixam as mulheres viverem as suas histórias, deixam as mulheres viver as suas angústias. Muitas vezes nós nos queixamos de, você não dá atenção, porque eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui passando mal, não tô dando conta. E o homem, na verdade, tem meio que uma atitude parecida com a do pai, que é de plena confiança de que você vai dar conta. E às vezes ele até se consome quando é uma coisa, né, uma dor muito grande relacionada, por exemplo, a uma doença como um câncer ou coisas parecidas assim, onde o homem se compadece, se envolve no enfrentamento dessa dor. Mas na maioria das vezes, as mulheres querem tirar até as pequenas coisas da vida do marido, ou do parceiro, do namorado. A gente não quer que ele passe por nada. Isso não nos cabe. Isso estraga o relacionamento. Porque daí o outro começa a ver você como mãe. E aí, a minha pergunta é, o que acontece entre mãe e filho? A gente não se relaciona com um casal como a mãe. A gente não se relaciona sexualmente com a nossa mãe. A gente não tem desejo pela nossa mãe. Então, essa moeda, ela começa a virar, sabe? Começa a vir uma outra face que não é o convite dentro do casamento. E aí, o casamento, ele pode ser um destino final de uma relação, mas eu não necessariamente aqui, quando eu falo casamento, estou falando de casamento, casou, saiu, fez um ritual, não é isso. Mas quando a gente tem um relacionamento dentro da compreensão sistêmica de que duas pessoas se relacionam sexualmente e se amam, a gente já considera como um vínculo de amor e de casamento. Então, quando eu falar isso, vocês podem entender que tem a ver com isso, assim, né? Com essa união, com essa coisa que começa essa dinâmica da vida de um do outro, interagir, mesclar na existência de um do outro. E com essa postura da gente às vezes se comportar como mãe ou como pai, né? Ou como um fazedor muito grande, porque uma pessoa normalmente quando quer livrar a outra das coisas, ela quer fazer muito também. É muito comum alguém que está querendo tirar a pessoa das próprias experiências fazer coisa demais também. Então, quem dá demais, às vezes também quer tirar do outro as suas próprias experiências. E quem dá demais, cobra demais também. Então, dentro de um relacionamento de casal, a gente precisa ter equilíbrio entre dar e tomar. E essa é uma outra pergunta que eu fiz, que algumas pessoas responderam que não conseguem, ainda não têm familiaridade com esse termo, né? Porque hoje tem muita gente vivendo a partir das perspectivas da constelação familiar, da inteligência sistêmica, mas tem coisas que a gente não aprofunda, né? Nós, como que estamos ali, que não somos consteladores ou que não estamos muito interessados nesse tema, a gente não aprofunda. E aí, dentro disso, a gente tem que saber que a gente só pode dar o que o outro é capaz de retribuir. Não posso, de forma alguma, dar mais do que o outro é capaz de retribuir. Então, eu não posso tirar todo o meu tempo para cuidar de alguém se essa pessoa não vai ser capaz de retribuir, e não necessariamente na mesma moeda. Porque eu posso, por exemplo, acompanhar uma pessoa para fazer algo que ela precisa, né? O meu relacionamento para fazer algo que ele precisa, e não necessariamente ele vai ter que me acompanhar para fazer algo que eu preciso. Ele pode me retribuir como, por exemplo, um passeio no lugar que eu quero ir muito. Ou ele pode me retribuir com uma coisa que ele tem vontade de me dar há muito tempo. Ele me dá nesse momento onde eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa por ele. Então, assim, a gente tem que calcular, a gente tem que viver com consciência essa relação para a gente saber o que o outro é capaz de receber, porque o que o outro é capaz de retribuir. Porque se eu fico dando e fazendo e cuidando e trazendo para as pessoas esse peso, né? Imagina, eu sempre falo isso, imagina uma gangorra no nível do mar. E aí cada um que compõe esse casal está no extremo dessa gangorra. E de repente, um começa a depositar coisas, faz isso, dá presente, leva para passear, paga uma viagem. E aí essa pessoa começa a afundar, porque começa a ficar muito pesado. E daqui a pouco ela tá com a água aqui, ó, sufocando. E não consegue ficar. Normalmente, quem sai da relação é quem recebe mais. E isso parece tão contraditório, né? A pessoa que recebe mais vai embora. Como assim que ela vai embora?
Normalmente sim, porque existe um lugar muito profundo nosso que sabe que jamais vai poder devolver aquilo tudo e não aguenta ficar. Então, até pra gente dar, a gente tem que esperar ver o que volta, a contrapartida do outro. E isso não acontece, porque tem gente que orgulha de dizer, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu tô sempre envolvida, porque não sei o que, né? E aí você tá pegando e tá mandando a pessoa embora. Você tá fazendo, vai porque você não é tão bom quanto eu. Você não faz tanto quanto eu. E aí a gente expulsa a pessoa e a pessoa se retira mesmo, né? Isso tudo é um movimento inconsciente, gente. Isso é um movimento que a gente pode mudar ontem. Agora, a gente pode mudar imediatamente, sabe? E ver como que vai se dando o equilíbrio dentro da nossa vida afetiva. São passos, assim, que a gente pode seguir, que são simples e que a gente pode, sabe, mudando essa trajetória. E aí, a gente precisa também falar do equilíbrio entre dar e retribuir também o que não é bom, tá? E essa é uma parte mais difícil, porque ela é um pouquinho mais difícil de entender, assim. Porque quando a gente recebe algo bom do outro, a gente precisa retribuir um pouquinho a mais. Então, sempre que eu recebo algo bom, e aí, voltando a falar, não necessariamente é algo material, mas sempre que vem aquilo do outro que é bom, eu retribuo um pouquinho a mais. Mas quando o outro faz algo ruim pra mim, eu também preciso devolver. Eu também preciso devolver, só que um pouquinho a menos. Outro dia eu li no jornal um anúncio assim, uma manchete, que o cara tinha traído a mulher pela segunda vez, ela se separou e resolveu vender o videogame dele. Eu achei muito engraçado, porque eu acho que ela deveria ter vendido o videogame dele na primeira vez, entende? Porque ela demorou muito para poder devolver algo. Cada casal sabe a dinâmica que funciona entre si. E cada um sabe o que vai ser capaz para si de conviver, de passar por cima, de, na verdade, virar a página a respeito de qualquer coisa. Mas independente de qualquer coisa, é preciso que aquela pessoa que sofreu algo saia da posição de inocente. Então, quando eu quero ocupar uma posição de inocente, o que eu faço? Eu não deixo com que o outro faça uma reparação e também não devolvo para o outro algo de ruim. Por quê? Porque eu quero ocupar aqui um pedestalzinho de que eu sou a boazinha, de que eu não faço nada de errado, e aí eu deixo o outro como um humano pecador, né? E aí eu não uso a palavra pecador como algo religioso, assim, mas como alguém que errou o alvo mesmo, e eu fico naquela posição de quem é a boazinha, de que nunca erra, de que nunca trai, de que só faz as coisas, e aí eu fico ocupando essa posição de inocente. Porque eu quero que o outro, acima de qualquer coisa, se sinta extremamente culpado. Eu quero que o outro se sinta péssimo. Que todos os meus atos, a partir de agora, eu quero que ele veja o que ele fez. E não tem problema, porque ele vai carregar isso para sempre. Ele vai carregar essa culpa para sempre, mas ele pode carregar essa culpa mesmo tendo reparado com você a situação. Deixa eu responder essa pergunta. Se houver uma traição, eu teria que dar o mesmo? Não. Se houver uma traição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber para onde a pessoa que está sendo traída está olhando. Porque normalmente quando existe traição numa relação, quem está sendo traído está olhando para outro lugar, para alguma coisa, e não está vendo o seu parceiro por alguma razão, a sua parceira. Mas o troco que a gente fala sistemicamente é um pouco a menos, entende? Pode ser uma saída com as amigas. Se você está disposta, por exemplo, a passar por cima disso, e a viver com isso, e a compreender que isso não vai se repetir, e a partir daí você virar essa página, ao mesmo tempo você pode fazer, pode dar o troco sempre a menos. Porque imagina se a gente dá o troco ruim a mais. Vai virar uma disputa que não acaba nunca, né? Um fazendo mal pro outro o tempo todo. Então, quando a gente vai devolver algo negativo, a gente precisa fazer a menos. E aí você pode combinar uma saída com as amigas ou alguma coisa que dentro da composição de casal entre vocês, você sabe que de alguma maneira vai te tirar da posição de inocente e vai fazer com que o outro sinta de alguma forma também aquilo que ele não queria que acontecesse. E aí vocês voltam pro equilíbrio. Não fica uma acima, o outro abaixo e conseguem de novo se relacionar de uma maneira saudável, né? Existe algo que acontece muito hoje também, que é as pessoas pagarem, se os parceiros pagarem os estudos da outra, sabe?
E isso é uma coisa que é praticamente irreparável, assim. Então, eu tô querendo trazer um exemplo que a gente acha tão comum, né? Ah, o fulano vai pagar os meus estudos e eu depois vou ficar com as crianças, vou trabalhar para poder deixar ele. Isso muito normalmente não funciona. O que a gente vê no campo, quando a gente vê um casal que vai financiando os estudos do outro, essa pessoa também vai embora, porque ele não tem condição de retribuir. É algo muito grande, né? Então, a gente tem que estar muito atento sempre para poder saber o que está indo, o que está vindo, o que é possível fazer para poder não deixar o outro com uma posição de muito sufocado, de muito menor, de muito pequeno, de impotência, né? E a partir dessa compreensão do equilíbrio, a gente começa a trabalhar a possibilidade de neutralizar o déficit do outro. E aí é a composição potencial maior entre um casal. Por exemplo, eu dirijo bem, né? E o meu namorado entende de alguma coisa que eu não faço a menor ideia. Vamos supor, de investimentos na bolsa. Então, a gente pode neutralizar. Ele não dirige bem, eu dirijo. Eu não entendo nada de investimento na bolsa, ele faz os nossos investimentos. E aí a gente se une num potencial máximo. Isso é aquela ideia que eu falei lá no início, onde a gente vai acoplando os potenciais, a gente vai acoplando e a gente fica maior do que a gente era quando estava sozinho aqui do lado. Então o equilíbrio ele se dá dessa forma, quando eu consigo enxergar a possibilidade em que o outro tem de suplementar aquilo que eu sou, né? Porque valorizando o que ele faz, porque todo mundo tem um potencial, todo mundo tem uma sabedoria, ninguém é bom em tudo, nem no trabalho, nem no relacionamento de casal, nem no nicho, nem como mãe, nem como pai. Então a gente dá a possibilidade do outro fazer algo e a gente de alguma forma vai estar sempre numa dívidazinha e eu vou querer devolver. Dizer, ele tá fazendo isso, então eu vou me empenhar. E a gente fica naquela roda viva, assim, de amor, sabe? Uma dinâmica bonita que vai havendo essas compreensões da importância do outro. E a gente volta lá no primeiro item, quando eu disse que a gente, para ter um relacionamento, tem que saber da importância do outro. Tem que dizer, eu preciso de você. Eu não posso viver sem você até o momento que for possível para nós. Porque 1 e 1 são 2 quando há essa mentalidade, quando há essa concepção de compreensão de relação, sabe? E aí eu vou falar um pouco dos casais que têm filhos que precisam priorizar a sua relação. É muito comum, há muito tempo já, mas hoje parece uma coisa assim que aumentou muito, é a relação de casais que vão priorizando seus filhos. Deixa eu ler essa pergunta primeiro, peraí. Quando nós damos conta que não somos incluídos na mesma medida na vida do outro? Então, o primeiro passo é para se dar conta disso, né? Que dinâmica que está envolvida nesse processo para que você não seja incluída, que alguém não seja incluído na vida do outro? Porque se eu não consigo participar da dinâmica da vida do outro, isso diz um pouco da importância que o outro está vendo em mim, né? Então, por exemplo, se eu percebo que alguém não está me colocando num lugar de igualdade como eu estou colocando essa pessoa, eu preciso repensar o que eu estou fazendo e não querer que o outro faça o que eu estou fazendo, né? Então, às vezes eu dou abertura demais sem sequer ter recebido parcela dessa abertura. Então, nunca está em fazer o outro fazer o que eu faço, mas que eu possa equilibrar do lado de cá a minha atitude para não sentir que estou fazendo demais. E aí, a partir disso, tomar novas decisões. Porque talvez eu esteja realmente me abrindo para algo que não merece com que eu me abra dessa forma. Não existe espaço ali para mim. Não existe espaço ali para eu viver essa relação da maneira como eu espero. E aí eu posso recuar. Porque nessa vida nós não temos compromisso com equívocos. Podemos voltar atrás toda hora do que a gente quiser. Ninguém precisa ficar com a bola de chumbo no pé ali, fadada a algo que vai te fazer mal. Então é bom repensar o que a gente está fazendo. É repensar qual é a nossa postura diante da pessoa com quem a gente está se relacionando, né? E quanto antes melhor.
E talvez a partir disso o outro possa enxergar o quanto ele estava inserindo nesse contexto e agora ele não está mais. Porque às vezes a pessoa nem se dá conta, sabe? Espero ter respondido. E aí eu vou voltar a falar dos casais que têm filhos então e que ficam priorizando demais esses filhos. E aí botam o filho para dormir na cama, e botam o filho para estar todo o tempo junto, e esse casal não tem tempo, né? Esse relacionamento não tem tempo, ele não tem tempo de viver, ele não tem tempo de respirar, ele não tem tempo de olhar no olho, sabe? Porque crianças pequenas, elas, por exemplo, tomam muito tempo. Mas a gente precisa delinear um espaço onde elas ficam e até onde elas vão. Antigamente as crianças não desciam nem a escada quando tinham adultos reunidos na área social da casa, por exemplo, né? E hoje em dia os relacionamentos são tomados, às vezes, pela presença dos filhos. E isso é dizer, eu priorizo mais essa pessoa que veio depois do que você. A gente ama os filhos e esse amor é inerente à maternidade e à paternidade. Mas isso não quer dizer que deva ser prioridade diante do casal. Porque o primeiro filho de um casal é o casamento. E mesmo casais que não têm filhos, o primeiro filho é o casamento. Então a gente precisa muito bem cuidar desse filho antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa que possa vir depois, para poder ser feliz, né? E outra pergunta que eu fiz foi em relação aos filhos do casamento anterior. Esses sim são priorizados, antes dessa nova união e antes do casamento, dos filhos do próximo casamento. Esse filho precisa ser sempre considerado, esse filho precisa ser sempre visto, né? Se tem um investimento, por exemplo, que pode ser feito na nova união, por exemplo, ou nesse filho anterior, é importante repensar para poder ver esse filho anterior. Então esse filho precisa ser considerado. E aí tem algumas situações muito específicas assim que a gente vai fazer uma live sobre uma fofoca sobre os filhos, e aí eu vou falar nesse assunto, tá? Tem algo importante que eu gostaria de dizer para as mulheres, que nós somos pessoas que dificultamos muito as reparações. Nós nascemos com um espectro muito grande de visibilidade das coisas, a gente percebe tudo no ar, a gente vê mais cores, a gente vê mais as pessoas, a gente tem uma visão muito ampla das coisas, mas a gente dificulta a reparação, a gente dificulta, sabe? Nosso parceiro às vezes chega pra gente com um buquê de flores e um anel de brilhante e eu recebo aquilo, degusto, uso meu anel todos os dias, mas faço ele lembrar todos os dias aquilo que ele tentou reparar. Então nós mulheres temos mais dificuldade de perdoar, nós guardamos muito as coisas. E mulheres, a gente precisa ser feliz. Independente se você vai dar mais uma oportunidade para essa pessoa ou não, independente disso, se ela tiver que fazer mais alguma coisa ou não, não vai mudar, mas viva feliz a partir desse lugar de igualdade, né? Porque, como eu falei, a gente só dá a oportunidade do outro carregar a culpa dele de verdade se ele não precisa colocar esse perdão na nossa mão. Então, quando o outro não precisa me delegar, na verdade, o poder de tirar dele a culpa, né? Porque quando ele entrega pra mim e eu retenho isso, que só eu sou capaz de devolver a dignidade dele, só eu sou capaz de perdoar, eu tiro dele a possibilidade de caminhar com a própria culpa. Então, no momento que eu possibilito com que essa pessoa faça a reparação, eu também fico aqui no meu lugar de que vou viver a minha vida a partir disso, de verdade, e o outro vai seguir como adulto com a sua culpa. E aí, mais uma vez, a gente volta para o estado de equilíbrio. Então, o casal, ele é um casal mesmo quando ele sofre junto, sabe? Quando eu, por exemplo, passo por uma coisa com alguém e eu tenho a oportunidade de deitar no colo dessa mesma pessoa e sentir a minha dor. Um casal, ele vive uma união sem sacrifício, porque a gente consegue dividir com o outro até o que é difícil. A gente se coloca como vulnerável, a gente se coloca como igual, a gente se coloca na horizontal, porque a gente quer algo a mais, a gente quer algo grande, a gente quer ser regido por algo maior. E aí eu não me apego nessas coisinhas, nessas minúcias que só vão levando a gente a sucumbir cada vez mais.
Então eu abro mão, sabe? Eu começo, para ser um casal mesmo, eu começo a renunciar às minhas preferências. Eu começo a renunciar àquela minha necessidade daquele sonho que eu tinha, que não teve como acontecer no início do meu relacionamento. Eu começo a renunciar àquele homem ou aquela mulher que era uma imagem para mim, que eu fiquei anos me relacionando com essa pessoa e agora eu realmente enxergo a pessoa que está do meu lado. Eu começo a renunciar às minhas idealizações. E aí eu sofro junto essa transição e faço essa travessia com essa pessoa para chegar num lugar que eu nem conheço, mas que eu só vou conseguir viver com muita maturidade. Então um casal, ele junto, porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Fazer terapia de casal individual, gente, isso não funciona, tá? Apesar de que tem sempre um muito empenhado, um querendo tirar o casamento de dentro do poço, sabe? Precisa ser um movimento de dois. Então esse é o primeiro sinal que a gente tem que perceber se uma relação pode renascer, se a gente pode reviver algo, se a gente pode reconstruir algo a partir desse lugar dos novos sonhos, dos novos desejos, das novas percepções da realidade dos dois agora e ficar com isso, sabe? E a partir daí se apaixonar à segunda vista. O Hellinger tem um livro que chama Amor à Segunda Vista, que também é incrível, lindíssimo, que é quando eu passo a enxergar o que vem depois. Eu saio desse lugar de primeira impressão e aí não é mais o amor à primeira vista, é o amor à segunda vista. É muito legal. Eu recomendo essa leitura, inclusive. Mas nosso tempo está acabando. Esse tema é um tema que me inspira muito, que é um constante desafio para todo mundo. E acho que a gente pode falar sobre isso sempre, em muitas situações, né? Nunca vai acabar. Nunca vai, o tempo vai acabar todas as vezes e os assuntos nunca vão acabar. Quero agradecer a presença de todos aqui. Espero ter conseguido abordar alguns temas que são importantes, assim, que as pessoas possam ter sido tocadas em seu coração. A inteligência sistêmica nos traz muitas ferramentas, muitas possibilidades. E eu quero me colocar aqui disponível. Eu estou aqui para você, para mudar a nossa vida. Então aproveita, usufrua da minha presença, interage comigo, me pergunta, vive isso comigo, sabe? Eu estou disponível, inteiramente disponível, de corpo e alma. Todo mundo precisa da inteligência sistêmica, ela muda o nosso mundo, ela mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Então seguimos juntos nessa caminhada, tá? Aproveita a minha presença porque eu posso te dizer que eu estou aproveitando a sua. Um abraço no coração e nos vemos em breve.